Quando a gente não ganha, vem sempre perguntas assim, né? Na tua opinião, tu acha que eu fui tão mal assim? Não tô, eu só pergunto. Eu não disse que você foi mal. Eu tô perguntando se você se atrapalhou o seu desempenho de alguma. O que José Boto e Felipe Luiz fizeram hoje com a torcida do Flamengo é sacanagem. E agora quer dizer que um português vai decidir o que é prioridade ou não pro gigante do futebol brasileiro. E o Felipe Luiz tem culpa por concordar com essa palhaçada. É, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nessa treta aqui do Gerson, né, que ficou revoltado com o jornalista após a saída aí do campo ontem na derrota do Flamengo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Mas antes, se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, é muito fácil, é só vocês se inscreverem no nosso canal, que assim que sair uma notícia do Flamengo, vocês serão notificados. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Que você começou o jogo no banco de reservas, aparentemente um controle de carga para uma temporada que vai ser muito difícil. E entra no segundo tempo com essa responsabilidade e também tendo que entrar nessa rotação de jogo com 45 minutos. Isso atrapalhou, de certa forma, o seu desempenho de quem entrou contigo no segundo tempo? Atrapalhou meu desempenho. Quando a gente não ganha, vem sempre perguntas assim, né? Na tua opinião, tu acha que eu fui tão mal assim? Não tô, eu só pergunto. Eu não disse que você foi mal. Eu tô perguntando se você se atrapalhou o seu desempenho de alguma. No meu modo de ver, não. Saímos perdendo o jogo. E desde o primeiro tempo, a gente buscando sempre o jogo, impondo o jogo. Tivemos chance de fazer gol. Não fizemos, o adversário foi e fez gol. Voltamos pro segundo tempo. Do mesmo jeito que a gente sempre impõe em todos os jogos, tentando o gol, conseguimos fazer o primeiro gol e continuamos tentando, tivemos a chance ali, agora felizmente a bola não foi gol. Se eu não me engano, o adversário no segundo tempo aqui teve só uma chance aqui de contra-ataque, no primeiro tempo um gol de pênalti, um outro de bola parada, faz parte do futebol. Levantar a cabeça, não tem nada perdido. Domingo já temos um jogo muito difícil, pensar no jogo de domingo. Depois do jogo de domingo já pensar no outro jogo da Libertadores e seguimos. Obrigado, Jair. Todo mundo com cartazes para você já contou como foi difícil isso, mas foi uma situação difícil de jogo também, de entrar, né, para readquirir o melhor ritmo de jogo. Sem dúvida nenhuma, é um carinho muito grande que eu recebi nesse período parado e aqui também hoje. Feliz por voltar, mas triste pelo resultado, né? Não foi a volta que eu esperava, né? Esperava a vitória, mas controlamos o jogo, mas infelizmente não fomos eficazes ali na frente para fazer, né, o resultado. Resultado muito ruim, agora é focar, né, no Brasileiro, e a Libertadores ainda está no início, é ruim o resultado dentro de casa, mas a gente venceu fora também na primeira rodada, agora é recuperar os pontos e tentar a primeira colocação na Libertadores. Rapaz, o Gerson aí tava maluco, brabo mesmo aí com a pergunta, né? O Pedro que entrou no rabo de foguete aí, né? Entrou numa fria. E o Pilhado que soltou o verbo aí, soltou os cachorros aí pra cima do Felipe Luiz e do José Boto, tá? Falou o que quis, falou várias verdades aí. Vamos dar uma olhadinha. O que José Boto e Felipe Luiz fizeram hoje com a torcida do Flamengo é sacanagem. É sacanagem. Tem que respeitar o torcedor do Flamengo. Tem que respeitar o torcedor do Flamengo que lotou o Maracanã, que pagou caro pelo ingresso do Maracanã. Porque José Boto não sabe nada de futebol brasileiro. José Boto não pode dizer, brasileiro é a prioridade. Vai estudar o futebol brasileiro. Libertadores sempre foi e sempre vai ter que ser prioridade no Flamengo e em qualquer clube do Brasil. Porque você, José Boto, entende de Portugal. Você ainda não entende nada do futebol brasileiro. Você acabou de chegar no Flamengo e agora quer dizer que um português vai decidir o que é prioridade ou não pro gigante do futebol brasileiro. E o Felipe Luiz tem culpa por concordar com essa palhaçada. Não pode, no primeiro jogo do Flamengo, dentro do Maracanã, na Libertadores, escalar o time sem 2 dos seus principais jogadores. Sem 3, na verdade. Porque o Pulgar hoje também é um dos principais jogadores do time. Entrou com o narizinho em pé. Entrou com o rei na barriga. Então, o mesmo Pilhado
que elogia tanto o Felipe Luiz, que diz e continua dizendo que ele pode ser o grande treinador do futebol brasileiro, hoje tem que criticar. Isso é sacanagem com o torcedor. Entrar em campo sem o Wesley, sem Gerson e sem Pulgar, desmerecendo o Central Córdoba, mereceu se lascar. Porque Libertadores não combina com o rei na barriga. Libertadores não combina com o narizinho em pé. Libertadores ganha um time que tem raça, um time que respeita a competição. E hoje o Flamengo não respeitou o que é Libertadores. Hoje o Felipe Luiz não respeitou o que é Libertadores. Hoje o José Boto não respeitou o que é Libertadores. E eu já dizia, se tiver palhaçada de poupar em Libertadores por dizer que o brasileiro é prioridade, eu vou criticar. O Flamengo hoje, ele pode se tornar, ao lado do Palmeiras e ao lado do São Paulo, os únicos 3 que podem se tornar tetracampeões de Libertadores. Pode ser o maior campeão da história da Libertadores no futebol brasileiro. E essa palhaçada que o Flamengo apresenta no Maracanã, porque tem torcedor que também não aceita crítica. E aí tá me dizendo, mas o Gerson e o Wesley entraram, o Pulgar entrou. Não é a mesma coisa. Você começar jogando, você entrar quente no jogo e você entrar no segundo tempo. E outra, o narizinho em pé e o desmerecimento da competição que o Felipe Luiz e o José Boto tiveram hoje, isso passa pro jogo. E aí, pessoal, vocês acham que tiveram aí nariz em pé, desmerecimento na competição? O que é que vocês acham? Né? Vocês acham que isso aí afetou os jogadores? E quem não concordar com o que o Felipe Melo falou aqui é maluco, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no que ele falou, porque é inacreditável aqui. O que ele falou, quem não concordar é maluco. E quando eu falo que muita coisa tem que mudar, eu digo mais aqui, ó. Porque hoje em dia não tem mais bobo no futebol. E o Flamengo tem um time que vai brigar por tudo. E eu penso que o Flamengo vai brigar por tudo. A derrota faz parte. E se o Felipe Luiz é inteligente de fato, e ele vai usar essa derrota aí como aprendizado. Porque é assim que acontece. Agora não adianta o torcedor vir, que eu já estou vendo alguns torcedores lá me criticar, mas o Felipe... Eu fui um que falei para ter paciência. É por isso. Paciência. É igual o jovem atleta, o cara faz um jogo no profissional, o cara faz bem pra caramba, caramba, fenômeno, meu Deus do céu, o cara vai mal, uma merda. Então a gente vai falar muito amanhã no Seleção Sport TV, eu espero você. Temos muito o que falar. Eu vou dizer uma coisa, na moral, eu vou falar um negócio. A sensação que eu tenho acompanhando os jogos do Flamengo, e não é de hoje, eu não tô falando só de hoje, eu tô falando de alguns jogos pra cá. A sensação que eu tenho é, o Flamengo precisa suar sangue, o Flamengo precisa fazer um esforço absurdo para fazer um gol, enquanto os adversários chegam com facilidade e fazem gol na gente. Hoje, primeiro se ali um pênalti, uma bobeira do Léo Pereira, colocou a mão na bola, aquela coisa toda, um acidente. 1-0 para os caras. Depois um lance de falta, uma desconcentração. Todo mundo desconcentrado. A zaga desconcentrada, o Rossi desconcentrado, porque a bola foi em cima dele, e ele não conseguiu fazer a defesa, e os caras fizeram 2-0. Era óbvio que no segundo tempo os caras iam fazer cera, iam cair, iam espernear, não ia deixar o jogo acontecer. Gente, é inadmissível. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam aí de tudo que foi falado, né? Vocês concordam com o que o Pilhado falou aí, né? E tudo isso aqui que o Pilhado falou, vocês acham que o Flamengo entrou de salto alto, com o nariz empinado? Vocês acham que o Flamengo desdenhou aí do seu adversário, né? Vocês acham que o Flamengo, por estar jogando em casa, né, fez isso aí, né? Botou praticamente alguns jogadores, né, deixou alguns jogadores no banco? Vocês acham que o Boto realmente é quem está controlando aí o time, está querendo que o brasileiro seja prioridade, né? Porque não tem condições, pô. Libertadores para o time brasileiro, né? O time sul-americano, Libertadores é prioridade. O maior campeonato que tem. Libertadores é prioridade para time grande, prioridade. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Tá? Para time pequeno é brasileiro,
né? Aí vem aí uma Sul-Americana, mas para time grande é Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Essas são as sequências aí. Porque você foca na Libertadores, você joga ali um brasileiro, se você ganhar um brasileiro, ótimo. É muito top você ser campeão da Libertadores e do Brasileiro, né? Mas você focar no Brasileiro e abandonar a Libertadores, isso aí, pra mim, isso aí é coisa de time pequeno. Porque, pô, a Libertadores é um título extraordinário, sem contar que você pode disputar o Mundial de Clubes, né? Então, pra mim, se o José Boto tiver querendo controlar o Flamengo pra ser campeão brasileiro, focar só no brasileiro, ele tá pensando de forma errada. Essa é a minha opinião. Mas vocês, o que é que vocês acham? O Flamengo deve focar na Libertadores ou no Campeonato Brasileiro? Deixa aqui nos comentários. E se vocês concordam com o Pirado, comenta aqui embaixo também. Se vocês discordam, comenta também. Vamos colocar fogo aqui nos comentários, tá? E se você gostou do canal, se inscreva aqui no nosso canal, tá certo? Muito bom, peço que vocês nos ajudem. Se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair um vídeo novo, vocês serão recomendados, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, disponível aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!